Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos tratar sobre o gráfico de uma função afim, tá bom? E aí, para início de conversa, precisamos saber que o gráfico de uma função afim, ele vai ser sempre uma reta, tá certo? Então, o gráfico de uma função afim vai ser sempre uma reta. E o gráfico ele é determinado por todas as coordenadas cartesianas, né, que vão o compor. Um valor para x, um valor para y, determina um ponto. E por esses pontos, que são as coordenadas cartesianas, vai haver a formação desse gráfico de uma função afim. Lembrando que vai ser sempre uma reta, tá bom? Como no gráfico de uma função afim, se não tiver um espaço, um intervalo limitado, o gráfico ele vai ser infinito, não dá para você representar o gráfico na sua totalidade. Então, o que é que nós vamos fazer para representar esse gráfico? Apenas um esboço do gráfico. E aí, para a gente compreender esse esboço do gráfico, primeiro nós temos que lembrar o seguinte, né? Se eu tiver um único ponto, né? Se eu tiver um único ponto, por esse único ponto dá para passar infinitas retas, né? Então, eu não quero que passe infinitas retas, eu quero uma única reta. E aí, para eu determinar essa única reta, eu vou precisar de pelo menos 2 pontos, né? Por 2 pontos, passa uma única reta, tá bom? Então, eu vou precisar de no mínimo 2 pontos para representar o gráfico de uma função afim. Lembrando que, apesar de eu fazer o esboço apenas com 2 pontos, que é o que nós vamos utilizar, por essa reta você tem que ter consciência que vai estar infinitos pontos que vão passar por essa reta, só que não vão estar representados aqui, ok? Mas tem que ter consciência disso, vai haver infinitos pontos passando por em cima exatamente dessa reta, tá bom? E aí, para nós determinarmos exatamente quais são esses 2 pontos, para ficar uma representação bacana do gráfico, nós vamos precisar de um outro conceito, que é o conceito de zero de uma função afim, né? E o que é o zero de uma função afim? Nada mais é do que o valor de x, né, no instante em que o f de x, ou seja, o y, é igual a zero, tá bom? Então, você vai ter a função, naquela função, você torna o f de x igual a zero e determina o valor de x. Aquele valor de x vai ser o zero da função, tá certo? Ó, genericamente, nós vamos ter o zero da função escrito dessa maneira. Ó, ax mais b, certo? Que é a forma genérica de uma função afim. E no lugar do f de x, eu vou substituir esse f de x por zero, tá bem? Então, vamos ver algumas situações aqui, ó. Primeira situação. Calcule o zero da função f de x igual a 2x menos 2, né? Em seguida, esboce o gráfico, tá bem? Então, o primeiro passo, nós vamos calcular o zero da função. Então, nós pegamos aqui a função, certo? Ó, pegamos aqui a função 2x menos 2, e o que é que nós vamos fazer? Onde tiver o f de x, nós vamos substituir por zero, tá certo? Que é o conceito lá de zero de função. Então, eu conservei aqui, ó, 2x menos 2, e no lugar desse f de x, eu substituí aqui por zero. Então, é isso, ó, fica uma equaçãozinha de primeiro grau, é só resolver essa equação de primeiro grau que tu encontra o zero da função, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, o termo independente, que é menos 2, ele está aqui no primeiro membro da equação, você transfere ele lá para o segundo. Então, se você tem aqui menos 2, ele passa 2 positivo, tá bom? Como eu quero determinar só o valor de x, eu conservo aqui o x, né? Conservo esse 2 aqui também. E esse 2 que está multiplicando o x, ó, quando eu tenho 2x, na realidade é 2 vezes o valor de x, né? Então, como o 2 está multiplicando o x, ele vai passar para cá dividindo. Então, fica 2 dividido por 2, que dá igual a 1. Ou seja, esse valor aqui é o zero da função. Professor, mas você falou que nós precisamos de 2 pontos. E quem é o outro ponto? Ora, o outro ponto você nem precisa calcular. Poderia ser qualquer outro ponto, né? Você escolheria um valor para x, determinava o valor para y, e você, com esses 2 pontos, traçaria uma reta sobre esses 2 pontos que
faria o esboço do gráfico da função. Só que você não precisa calcular esse outro ponto, porque ele já está definido na própria função. Como assim, professor? Ora, nós temos aqui ó, o coeficiente A, que é esse valor numérico que fica do lado x, e o coeficiente B, que é o termo independente. É o número que aparece sem a letra aqui. Então, no gráfico, esse valor de B vai ser exatamente o local onde a linha do gráfico corta o eixo y, tá certo? O zero da função vai ser exatamente o local onde corta o eixo x e o valor de B onde corta o valor de y, certo? Então fica assim o gráfico, ó. Eu tenho aqui o plano cartesiano, ó, com os dois eixos, ó, o eixo x, que é o eixo das abscissas, e o eixo y, que é o eixo das ordenadas. Aí eu coloquei aqui ó, o zero da função, que é o 1, e o valor de B, que é menos 2, tá certo? Ó, o zero da função é onde corta o eixo x, o valor de B é onde corta o eixo y. Aí é só traçar uma linha reta sobre esses dois pontos, tá bom? Então tá aqui o esboço dessa função. Outro detalhe que a gente precisa observar é que o gráfico dessa função ele está com a inclinação para a direita, certo? Ele está crescente aqui, ó. Ele vai crescendo aqui, tá bem? Então é um gráfico da função afim que é crescente. E a inclinação para a direita. Quem é que determina essa inclinação, né, pessoal? Então, ó, o gráfico, ele vai ser, sua inclinação vai ser determinada por um dos coeficientes, né? Nós temos o coeficiente A e nós temos o coeficiente B. Esse coeficiente A aqui, ele é chamado de coeficiente angular. E é exatamente ele quem define a inclinação do gráfico. Se é para a direita, se é para a esquerda, se é mais inclinado, se é menos inclinado. Então, tudo isso em relação à inclinação é determinado pelo coeficiente angular, que é o valor de A. Então, como o coeficiente angular aqui, que é o valor de A, ele é positivo, certo? A inclinação fica para a direita, certo? Então, toda vez que o valor de A for positivo, inclinação do gráfico para a direita, e nós vamos ter uma função crescente, tá ok? Então, vamos ver aqui uma outra situação aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a página. Olha, nós temos aqui uma outra situação. Determine o zero da função afim. Aí nós temos a função afim menos 2x mais 2, né? Em seguida, pede para você determinar o zero da função. Pede para você determinar o zero da função e depois esboçar o gráfico, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Aquele mesmo processo, ó, pegar a função, escreve a função novamente, e onde tiver o f de x, você vai substituir esse f de x por zero, tá ok? Então, eu conservei aqui, ó, peguei aqui a função menos x mais 2, né? Menos x mais 2, e no lugar desse f de x, eu substituí ele por zero. Fica novamente uma equaçãozinha de primeiro grau, aí é só definir o valor de x nessa equação de primeiro grau. Aqui eu tenho mais 2, que é o termo independente, ele está no primeiro membro, ele vai ter que passar para o segundo membro, então eu tenho mais 2, ele passa a menos 2. Aí eu tenho que observar que aqui eu tenho menos 1x, e esse menos 1x ele não pode ficar negativo, então eu tenho que tornar ele positivo. Então para isso, eu multiplico toda a equação, ó, por menos 1. Então nós vamos ter aqui, ó, menos 1 vezes menos 1x fica 1x positivo. E menos 1 vezes menos 2 fica 2 positivo. Então, o 2 aqui é o zero da função. Vai ser o local onde o gráfico vai cortar o eixo x. E aqui nós temos o valor de B, que vai ser o local onde vai cortar o eixo y. Então, nós temos aqui o esboço do gráfico, ó. O esboço do gráfico vai cortar o eixo das abscissas no 2, que é o zero da função, e depois corta também no 2, que é o valor de B. Observe que a inclinação desse gráfico agora ele está para a esquerda. Por que ele está para a esquerda? Porque o valor de A ele é negativo. Ó, lembrar que nós temos aqui o coeficiente angular, temos o coeficiente linear. O coeficiente angular
é quem determina a inclinação do gráfico, se é para a direita, se é para a esquerda ou se está na horizontal, né? Que é quando a função é constante. Mas aqui, ó, como o coeficiente angular é negativo, isso significa que a inclinação do gráfico vai ser sempre para a esquerda, vai ser uma função decrescente. Então temos aqui, ó, o esboço do gráfico dessa função. Se você quiser determinar outros valores aí para jogar nesse plano cartesiano aí nesse gráfico, você escolhe qualquer valor para x, encontra o valor para y e você vai perceber que todo valor que você determinar para x e encontrar o y, a coordenada vai estar exatamente em cima dessa reta. Se não tiver, é porque você promoveu algum cálculo errado, ok? Então é isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.